É a primeira zebra na Copa do Mundo. A Argentina tem Messi e a Arábia Saudita disposição e saúde. Um time competitivo pode fazer muita diferença no ano que vem. Solta a vinheta. Salve galera! Quer ganhar uma camisa de qualquer seleção da Copa do Mundo do Catar? É muito simples e fácil. A Bet7k, em parceria com o canal Atenção Vascaínos, traz para você essa possibilidade. Para participar é muito fácil, é muito tranquilo. Qualquer depósito de R$ 27 entre os dias 20 de novembro e 30 de novembro, você pega o comprovante do seu depósito na banca da Bet7k e envia para o e-mail direção@atençãovascaínos.com. No assunto do e-mail, você coloca promo Copa. No texto do e-mail, você coloca o seu nome completo e o seu CPF. Pronto, você já está participando. Lembrando que cada depósito de R$ 27 é apenas um e-mail. Se você mandar aí 2 e-mails, será automaticamente desclassificado. E a possibilidade de você ganhar essa camisa é muito grande, porque é uma parceria exclusiva do canal Atenção Vascaínos com a Bet7k, ou seja, só realmente quem mandar o e-mail e fazer o depósito estará concorrendo. Como sempre, pensou apostas, pensou em promoção, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, um pouco mais tarde, quase um boa tarde gigante, aqui nessa terça-feira, trazendo sempre muita informação para você ficar muito bem atualizado com todos os detalhes sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, logo acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E eu vou abrir esse Bom Dia Gigante com uma informação importante. A gente trouxe aqui no canal, em absoluta primeira mão, o interesse do Vasco no goleiro Kehler, de 26 anos, do Internacional, que nesse ano, em 2022, acabou assumindo a posição de titularidade, foi muito bem na reta final da Série A e o Vasco tem muito interesse em contar com esse jogador. É muito difícil, o Vasco já fez até a proposta ao Internacional, mas parece que o Colorado quer manter esse goleiro para o ano que vem. Detalhes com meu parceiro Lucas Colar, que é setorista do próprio Internacional, sabe tudo de Internacional e vai trazer todos os detalhes. Conta pra gente, Lucas! Salve galera vascaína, aqui Lucas Colar chegando, né, para trocar uma ideia com você sobre o goleiro Kehler, né, goleiro que conseguiu uma afirmação no Inter nesta temporada, né, goleiro formado aqui nas categorias de base do Colorado e que rodou bastante, né, para vocês terem uma ideia, a estreia do Kehler como profissional é em 2017, na final, semifinal do Campeonato Gaúcho, ele joga a final também, o Inter acaba perdendo para o Novo Hamburgo, ele fratura o braço e não joga mais, aí rodou bastante, né, jogou no Caxias, aqui no Rio Grande do Sul, jogou na Chapecoense e este ano retornou. E ele assume a condição de titular em umas irregularidades, né, do Daniel, né, falhando bastante, o que ele assume e terminou como um dos melhores da temporada e com a confiança do torcedor colorado. Essa notícia, ela gera algum tipo de desconforto aqui na direção do Internacional, que garante que não vai perder o Kehler, por alguns motivos, porque entende que mesmo que venda o Kehler ao Vasco da Gama, numa proposta muito boa, não conseguiria repor com a mesma qualidade, né, no mercado um outro goleiro pela dificuldade de encontrar goleiros. E mais do que isso, né, o Kehler, quando conversando conosco da imprensa aqui do Rio Grande do Sul, sempre diz, olha, eu sou formado no Inter, eu lutei a vida toda por essa oportunidade de ser o camisa 1 numa Libertadores, então eu acredito que isso deva pesar bastante na permanência dele aqui. Mas é claro, vai depender de uma renovação salarial agora, uma valorização financeira por um titular para a disputa de uma Libertadores e com a proposta do Vasco em mãos. Se especulam 3 milhões de dólares, né, o valor que o Vasco ofertou num salário de 350 mil reais. Essa situação de momento, o Kehler ainda não renovou com o Inter, mas o Inter já manifestou o desejo de não negociar o Kehler com o Vasco e qualquer outro time brasileiro, venda só para o exterior. Beleza, gente? Um abraço para vocês, obrigado pelo convite.
E sobre outro jogador que o Vasco também tem o interesse em poder fazer a aquisição desse atleta é o Wellington Rato, atacante, jogador que passou a última temporada no Atlético Goianiense, foi muito bem na Série A e o Vasco tem sim o interesse. E o próprio jogador deu ontem uma entrevista à ESPN Brasil e admitiu que o Vasco sim fez proposta para ele. Confere só a possibilidade do Vasco ser um dos times que estejam interessados em Wellington Rato para o ano que vem. Sim, eu creio que numa semana que vem, mas para a próxima eu acho que a gente vai estar definindo junto com o pessoal do Atlético também, né? Assim, essas propostas chegaram já tanto do São Paulo quanto do Vasco e também do Cruzeiro. Ainda teve o Fortaleza também que chegou a fazer contato direto com o Atlético Goianiense. Mas eu creio que em breve a gente vai tomar a decisão aí, vai acabar se acertando, até porque como já foi falado, em dezembro já volta, né, lá pro dia 15 já volta a pré-temporada, então para poder organizar tudo, poder deixar tudo tranquilo em casa também, para que a gente possa seguir com o melhor desafio. E eu quero sim escolher um lugar para que eu possa ter mais minutos jogando, né, que eu possa ter real oportunidade. E eu sei que Deus está preparando a melhor solução aí. E ontem eu tive o prazer de bater um papo junto com o JP Scofano no podcast Fora do Jogo, com o João Correia, ex-auxiliar técnico do Vasco, passou nessa temporada no Vasco, português, que já fez estágio até com José Mourinho no Manchester United, um cara que teve muita vivência, passou aqui no Brasil também como auxiliar do Alberto Valentim no Cuiabá, ele trabalhou no Vasco há pouco tempo e aí a gente bateu um papo com ele lá no Fora do Jogo. E uma situação que chama muita atenção foi a saída dele do Vasco, muita gente perguntando por que aconteceu essa saída dele do Vasco, já que é um jovem promissor e o torcedor tinha expectativa dele continuar para as próximas temporadas. E o João Correia responde por que ele saiu do Vasco. A resposta é grande, é polêmica, mas é bom ficar de olho. Assim, esse processo é um processo... foi difícil para mim, não vou mentir, porque a minha ideia, primeiro de tudo, era ficar muitos anos no Vasco. Sua personalidade atrapalhou? A minha personalidade atrapalhou. A minha personalidade é a minha personalidade. Às vezes... eu acho que a minha personalidade é o que me trouxe até aqui. Isso é a primeira coisa. Aí havia pessoas no Vasco que falavam: João, tu às vezes és... isto nunca me aconteceu, atenção, isto nunca me aconteceu noutros clubes. Isto nunca me aconteceu noutros clubes, porque neste caso eu continuo a acreditar, e toda a reflexão que eu fiz, que o problema não é meu. O problema é das pessoas que me tentaram prejudicar e que tiveram vaidade para me prejudicar. E essa personalidade pode ter atrapalhado, porque você diz-me: João, se você fosse um cara que não desse a sua opinião, que não se posicionasse, que estivesse ali tipo a dar o treino de braços cruzados, que não falasse com os jogadores, que não quisesse ajudar o clube, que estivesse ali, eu hoje em dia ainda estaria no Vasco, isso não tenho qualquer dúvida. Então às vezes você ser competente, se você querer trabalhar, você querer chegar cedo, você ir embora tarde, aqui no Rio principalmente às vezes incomoda, e eu senti isso. Agora, o que é que faz com que eu saia do Vasco? No dia que o Maurício sai, eu até acharia normal que eu pudesse sair, porque eu cheguei com o Maurício. Foi feito um comunicado pelo Carlos Brasil, já a dizer que o Carlos Brasil é uma das pessoas que eu tenho mais gratidão no futebol, para não ficar aqui coisas malditas, é uma das pessoas que eu tenho mais gratidão, deu uma oportunidade única de trabalhar no Vasco, nunca vai ser possível eu retribuir algo do que ele me fez, retribuir a grandeza que é trabalhar no Vasco. Trabalhar no Vasco foi o mental neste momento da minha vida, foi trabalhar num clube gigantesco, num dos maiores clubes do mundo, como eu, quando cheguei aqui eu falei, num clube que em qualquer canto do Brasil enche estádios. Então eu tenho a gratidão máxima pelo Carlos Brasil. E o Carlos Brasil, no dia que o Maurício sai, comunica que o Emílio Faro, eu, Daniel Félix, comunicou, e Celso Martins vão ficar no time de forma interina. Cara, naquele dia eu estava triste porque o Maurício tinha saído. Eu falei com o Maurício falou: eu próprio falei para tu ficares, que tu ias dar jeito ao Vasco, que tu eras importante para o Vasco, que tu tens energia de vitória, e para não te mandarem embora. Mesmo era algo, o pessoal dos analistas, todo mundo queria que eu ficasse, ninguém queria que eu saísse. Nesse dia eu recebi imensas chamadas, ainda bem que vais ficar.
E eu naquele dia eu pensei, olha, eu acho que eu e o Emílio nos vamos dar, vai ser top, vai correr bem, porque aquilo que o Emílio tem de bom, porque o Emílio tinha muita coisa boa, o Emílio é um cara com quem eu aprendi algumas coisas, principalmente de grupo, aquela manha, aquela coisa aquele sentido, ele tem isso, o saber gerir o grupo com a brincadeira, com a piada, ele é um bom líder nesse aspecto, é um líder amigo, sabe levar os jogadores, isso eu tenho que elogiá-lo, e eu aprendi com ele, porque ele, no primeiro dia em que eu cheguei ao Vasco, ele falou uma coisa que foi, olha, no final nós vamos ser os melhores amigos, quando saís do Vasco nós vamos ser os melhores amigos, eu tenho muito a aprender consigo, mas você também tem muito a aprender contigo, mas não foi isso que aconteceu, mas foi isso que foi a nossa conversa. Aí o que é que acontece? No dia a seguir eu vou para dar treino, normalmente, e eu fui comunicado com o Emílio com o Emílio Faro e o Eduardo Húngaro, que não estavam, naquele momento não me contavam comigo para estar no treino com a equipa principal. Isso foi algo que chocou os jogadores, que chocou-me a mim, que chocou toda a estrutura do clube, que eu recebi mensagens de toda a estrutura do clube a falar que não fazia sentido, que... Agora, as razões, isso tem que perguntar a eles, eu não vou estar aqui a falar quais foram as razões, porquê é que eles fizeram isso, porque é que foi a decisão deles, foi porque vinha a 777 e a 777 ia escolher alguns auxiliares, então olha, vamos encostar já o português, para não ter... Se foi porque eles não me achavam competente, eles podem não me achar competente, não é competente, aí para mim é super normal. E após essa resposta do João Correia, eu emendei logo de cara, né? Se ele, por exemplo, tivesse a oportunidade de voltar ao Vasco, se ele aceitaria uma proposta nesse momento, já que tem mudanças na comissão técnica e a presença da empresa americana 777 Partners. Confere a resposta dele. Eu acho isso difícil acontecer, é uma coisa que eu acho difícil. No futebol tudo é possível. Então no futebol nada é impossível, isso já me ensinou que nada é impossível. Um dia eu poder voltar ao Vasco, isso tudo é possível. Não sei se voltaria, se não voltaria. Que um dia eu gostaria de voltar ao Vasco, com certeza eu gostaria um dia de voltar ao Vasco, ainda mais preparado, ainda com mais experiência do futebol brasileiro. Um dia eu gostaria de voltar ao Vasco. Não sei se será a curto prazo. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o zagueiro Danilo Boza, que jogou no Vasco nessa temporada, não deve ficar no clube. O Vasco não demonstrou nenhum interesse em ficar com esse jogador, não fez nenhum contato com o Juventude, por mais que o empresário do jogador tenha tentado manter no Vasco, mas não aconteceu até o momento e dificilmente Danilo Boza será jogador do Vasco na próxima temporada, ele deve retornar ao Juventude. E só a informação de que o próprio Juventude teria interesse em outro jogador do Vasco, o volante Matheus Barbosa, para a próxima temporada. Até o momento não houve nenhum tipo de contato e o próprio Juventude já veio a público dizendo que não tem interesse nesse jogador, mas é bom a gente trazer essa informação que até agora não tem nenhum contato por parte de Juventude e Vasco envolvendo Matheus Barbosa. E para finalizar, o GE.com fez uma enquete de qual o gol mais bonito do Vasco em 2022 e ganhou o gol de Figueiredo contra o Bahia, aquela vitória por 1-0 em São Januário. Outros gols foram muito bem cotados, o gol do Marlon Gomes contra o Tombense e também o gol do Figueiredo contra o Operário, mas ganhou esse gol contra o Bahia. E aí, qual o seu gol mais bonito em 2022 do Vasco? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora para tudo que você está fazendo, porque tem informação importante trazida por ele, Flávio Dias, aqui nesse Bom Dia Gigante. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Um dia muito importante, um dia de reuniões fundamentais para definir assuntos do futuro. Nós informamos aqui na semana passada, por informação dada pelo próprio diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, de que ele retornaria ao Brasil no dia 1º de dezembro. No entanto, não se surpreendam se ele voltar antes. Sim,
porque há algumas situações em que a presença física dele seria fundamental. Alguns empresários com os quais conversei deixaram isso bastante claro, que esperam a volta dele para sacramentar as situações. Pedro Raul e o Wellington Rato, principalmente. Jogadores que Paulo Brax quer, jogadores que o Vasco da Gama SAF também quer, mas precisa botar o preto no branco, precisa dar o aval. Claro que à distância você consegue fazer isso, mas aqui, estando cara a cara com as pessoas, fica muito mais tranquilo. É a velha história do fio de bigode, valendo mais do que uma assinatura. Então, Paulo Brax pode estar voltando ao Brasil ainda essa semana. Informação que nós damos e que estamos confirmando em relação à situação de Pedro Raul, com o jogador tudo fechado. O empresário do atleta Márcio Bittencourt, que disse que vem conversando sempre com o Paulo Brax e é um dos que espera a volta do diretor executivo do Vasco ao Brasil, falou claramente: 2 equipes já formalizaram proposta pelo Pedro Raul, mas o Pedro quer jogar no Vasco, mas o Vasco precisa se movimentar. Da mesma forma, envolvendo a situação de Wellington Rato. O empresário do atleta Renan Coelho, até a entrevista dada à ESPN Brasil, o atleta teria dito que o Vasco fez proposta, e realmente o fez. O dirigente que toma conta da carreira de Wellington Rato falou claramente que não sabe de nada, está completamente por fora. Mas assim é o meio do futebol. Informação que nós temos é concreta de que o Wellington Rato já acertou a situação dele com o Vasco da Gama e agora depende do acerto em relação ao time do Atlético Goianiense. Wellington Rato tem outras propostas, até nessa entrevista a ESPN confidenciou o interesse também do Fortaleza, mas hoje está com outra cabeça de processo. Portanto, hoje, importante definição sobre a situação do treinador e agregado a questão do treinador Emerson Rocha, se Paulo Brax volta ou não ao Brasil para fechar esses atletas que estão sendo badalados, não anunciados oficialmente, mas jogadores que estão sendo badalados e que poderão reforçar o Vasco na temporada 2023. Dia de técnico, dia de definir Abel, que pode não ficar, caso o board da 777 não ache um nome ideal, é o nome de Paulo Brax. Também em relação ao CT, aquilo que está sendo feito no CT e outras situações do Vasco, assuntos que nós abordamos aqui no Bom Dia Gigante. Grande abraço, Emerson! A gente se vê logo mais no Avenews Copa ao vivo. Valeu, tchau! Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante. Eu sei que você tá vendo aí os jogos da Copa do Mundo e por isso a gente traz aqui um conteúdo bem bacana aqui no canal Atenção Vascaínos, todo voltado de Vasco aqui no Bom Dia Gigante. Hoje vamos ter a nossa live à noite, 9h30 da noite, com muitas informações, claro, debatendo também essa questão da Copa do Mundo, os jogos, essa derrota da Argentina na estreia da Copa do Mundo, essa questão de muita disposição em saúde do time da Arábia Saudita, pode ser um modelo em relação a essa questão de competitividade para o ano que vem? Vamos debater isso muito aqui no nosso canal Atenção Vascaínos. Então eu conto com a sua inscrição aqui no canal, o seu like nesse vídeo e sempre o compartilhamento para ajudar. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, acesse o nosso site atençãovascaínos.com.br, também assista o nosso segundo canal, o AV+. Você ainda não é inscrito no AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque tá muito bacana. E vamos continuar vendo os jogos da Copa do Mundo e à noite temos Avenews ao vivo, 9h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!